Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos sobre o Oriente Médio. Nessa primeira aula nós falaremos sobre os aspectos gerais do continente, desta parte do continente asiático, ok? Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Bem, senhores, conforme a nossa introdução, nós podemos definir o Oriente Médio como a porção sudoeste do continente asiático. Ou seja, o Oriente Médio ele faz parte da Ásia. E dentro dessa perspectiva, o Oriente Médio ele é uma área onde a Ásia ela se encontra com a África ao sul e com a Europa a oeste. Basicamente é uma posição estratégica. E a paisagem predominante no Oriente Médio é a paisagem desértica. E a religião predominante é o islamismo. Outra característica é a presença de povos árabes e a principal característica econômica é que o Oriente Médio ele é a área com a maior reserva de petróleo do mundo. Nós podemos considerar o Oriente Médio toda a região que vai da Turquia a oeste, conforme nós podemos observar aqui no mapa ao lado, até o Afeganistão a leste, tendo como centro a parte asiática do Egito. Essa parte asiática do Egito nós chamamos ela de Península do Sinai. Relevo. A estrutura geológica do Oriente Médio acaba ali, de certa forma, constituindo uma característica muito importante quando nós vamos estudá-lo. Por quê? Porque ali predominam bacias sedimentares, que são áreas rebaixadas e preenchidas por rochas sedimentares. Essas bacias elas atendem plenamente às condições necessárias para a ocorrência de petróleo. Então, basicamente, nessas bacias sedimentares do Oriente Médio, existe um anticlínio. O que seria o anticlínio? O anticlínio não é nada mais nada menos que uma fenda, um buraco, que foi preenchido há milhões de anos por organismos marinhos que ficaram aprisionados. Então, esses organismos marinhos, posteriormente, eles se transformaram em petróleo e gás natural. Lembrando que o petróleo ele é feito a partir de restos de plantas e de animais petrificados. E daí, no entanto, dentro desse anticlínio, esses organismos marinhos eles foram, basicamente, com o passar do tempo, isso num processo que varia entre milhares a milhões de anos, eles foram transformados em petróleo e gás natural. É por isso que as maiores reservas de petróleo e de gás natural do mundo estão no Oriente Médio. Ok, senhores? E continuando, o clima desértico ele predomina nessa região e lembra muito o deserto do Saara lá na África Setentrional. Já nos trechos próximos do litoral, o clima predominante é o subtropical mediterrâneo. Basicamente, nesses trechos próximos do litoral, concentram-se a maioria da população e das atividades agrícolas. E daí, no entanto, o relevo do Oriente Médio é baixo, com exceção das partes leste e norte dessa região, onde surgem os planaltos e as cadeias de montanhas. A principal planície do Oriente Médio é a planície da Mesopotâmia, localizada entre a Síria e o Iraque. E conforme nós estudamos em história, lá propriamente para dizer na quinta série, ou no ensino médio, no primeiro ano, a Mesopotâmia ela é uma terra que fica entre rios e que ela é formada a partir dos rios Tigres e Eufrates, que apresenta grandes densidades demográficas e nela se cultiva vários gêneros agrícolas. Ok?
Aspectos políticos. Conforme eu já disse para vocês nos slides anteriores, o Oriente Médio, né, ele é uma posição estratégica por causa que é uma área de cruzamento da Ásia com a Europa e África. E além disso, calcula-se que cerca de 60% das reservas mundiais de petróleo e 30% das reservas de gás natural estejam no subsolo do Oriente Médio. Nessa região se encontram os maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, como, por exemplo, a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Irã e o Iraque. Só que, porém, esta região é conhecida como um barril de pólvora. Por que barril de pólvora? Pelo simples fato de que dentro do Oriente Médio ocorrem muitas tensões e conflitos de natureza religiosa, social e territorial. E daí, no entanto, para se ter ideia, os países que possuem as maiores renda per capita são os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e Israel e Kuwait. Só que também, para se ter ideia, existem também desigualdades e injustiças sociais dentro desses países. Por exemplo, em todos eles há o uso intenso de força de trabalho estrangeiro que ganha baixíssimos salários sem direitos trabalhistas. Há algumas exceções, como Israel e Emirados Árabes Unidos. Tirando esses dois, o resto ali predomina, né, esse argumento que eu disse para os senhores. Outro fator determinante é a chamada questão palestina, né, que é um problema relacionado à divisão de territórios, que envolve ali, né, entre palestinos e israelenses. E daí, no entanto, um fator de natureza política, que geralmente sempre cai em questões de vestibulares afins, relacionado ao contexto da Guerra Fria, que, por exemplo, até a década de 80, quando a Guerra Fria estava em auge, basicamente tanto os Estados Unidos como a União Soviética, elas sempre ali, né, basicamente colaboravam para a união dos povos muçulmanos contra, basicamente, os seus inimigos. Então, ou seja, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, elas armavam países para inseri-los em suas áreas de influência. Ok. Continuando a discussão do slide anterior, durante a Guerra Fria existia aquela rivalidade, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Tanto Estados Unidos como a União Soviética tentavam buscar o apoio dos países islâmicos em blocos antagônicos. Só que, porém, né, apesar do apoio dos Estados Unidos a Israel, alguns países islâmicos passaram a se aliar com os Estados Unidos. Esses países são o Kuwait, os Emirados Árabes, a Jordânia e a Arábia Saudita. Tanto que essa região do Oriente Médio ela é conhecida como o barril de pólvora, porque é uma região onde ocorreram e atualmente está ocorrendo inúmeros conflitos. Dentre os conflitos, nós podemos citar, por exemplo, as guerras entre Israel e os países árabes de 1956, 67 e 73, a ocupação do Afeganistão pelos soviéticos entre os anos de 89 a 90 e a ocupação norte-americana em 2001. A guerra entre o Irã e o Iraque entre 1980 a 1988, a Guerra Civil no Líbano de 75 a 91, a Primeira Guerra do Golfo em 1991 e a Segunda Guerra do Golfo, que foi ali de 2003 até 2011. Então, daí, no entanto, é uma área onde há muitos conflitos. E, além disso, né, em virtude das grandes reservas de petróleo, a presença, né, basicamente estrangeira nessa região, ela acaba ali sendo
uma presença marcante. Só que basicamente o Oriente Médio, apesar dele ser a região mais rica do mundo em petróleo e gás natural, ele é a região mais pobre do mundo em água. Estima-se que apenas 1% das reservas de água doce estejam disponíveis lá dentro do Oriente Médio. Tanto que petróleo e água são dois recursos naturais estratégicos e importantíssimos, tanto no Oriente Médio como lá no norte da África. Então, basicamente, essa região, por ser uma região muito patrulhada, muitas nações possuem ali, de certa forma, presenças militares. E, além disso, nessa região do Oriente Médio, é a região do globo onde existem mais grupos terroristas. Geralmente, esses grupos terroristas eles são ligados ao fundamentalismo islâmico. Ok? Tanto que, dentro dessa perspectiva, a água ela acaba sendo até um foco de disputas e conflitos de natureza militar. Para concluir nossa aula, nós falaremos sobre a criação dos estados na região correspondente hoje ao Oriente Médio. Conforme nós podemos observar no mapa ao lado, o mapa político do Oriente Médio, tal como existe hoje, ele é recente. Por quê? Até a Primeira Guerra Mundial, não existia nenhum país nessa região. Eles surgiram após a divisão das terras correspondentes ao Império Persa e o Império Turco-Otomano. Então, por exemplo, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a França ela ficou com as terras que hoje formam o Líbano e a Síria, e a Inglaterra ela ficou com as terras onde hoje se localizam Israel, a Península Arábica, o Egito e o Iraque. Só que, porém, após a Segunda Guerra Mundial, como houve um enfraquecimento dos impérios coloniais das grandes potências europeias, os Estados Unidos eles pressionaram a França e a Inglaterra a abrirem mão de seus protetorados no Oriente Médio. Ou seja, a França e a Inglaterra concederam independências a esses países. E daí, no entanto, tanto que em 1948 foi criado o Estado de Israel, que nós iremos estudar na próxima aula. Eu agradeço a todos pela atenção de vocês, por vocês terem acessado esta videoaula, e até o próximo episódio.